Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas a terra não era visível, porque estava coberta de trevas espessas, e o Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite, e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã, e ao fim o de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia, e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas, como prometi escrever sobre todas essas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou-o de todo o resto e colocou-o por cima, como sendo o mais nobre. Rodeou-o de cristal e temperou-o com umidade própria, para formar as chuvas, que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fê-la produzir as plantas, com as suas respectivas sementes. No quarto dia, criou o sol, a lua e os outros astros, e colocou-os no céu para lhes serem o ornamento principal. Regulou de tal maneira que os seus movimentos e o seu curso que eles determinam claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar, e quis que formassem casais, a fim de crescerem e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os macho e fêmea. E nesse mesmo dia, criou também o homem. Assim, segundo o que refere Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No sétimo dia, ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. É por esse motivo que não trabalhamos nesse dia e lhe damos o nome de sábado, que em nossa língua quer dizer descanso. Gênesis 2. Moisés fala ainda, mais particularmente, da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra, fez o homem e a alma inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo, porque a terra de que ele foi formado era dessa cor, que é também a terra natural, e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão, e este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes os nomes que conservam até hoje. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada qual uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher. E logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele, e que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e ao que foi a primeira de todas chamou-se Eva, isto é, mãe de todos os viventes. Moisés narra em seguida como Deus plantou do lado do oriente um delicioso jardim, que cumulou de todas as espécies de plantas, entre elas 2 árvores, uma das quais era a árvore da vida e a outra a da ciência, que ensinava a discernir o bem do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivassem as plantas. O jardim era regado por um grande rio, que o rodeava completamente, e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, que significa plenitude, e ao qual os gregos chamam de Ganges, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates, e fora em nossa língua significa dispersão, ou flor. E o terceiro, a que chamam de Tigre ou Diglate, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos,
mas proibiu de tocar no da ciência. Alertou-os de que morreriam se o comessem. Havia então perfeita harmonia entre todos os animais. E a serpente estava muito acostumada com Adão e Eva, mas com a sua malícia a fizessem invejar a felicidade de que ambos desfrutariam se observassem as ordens de Deus, e julgasse ela que, ao contrário, eles seriam vítimas de todas as desgraças se desobedecessem. Tratou de persuadir Eva e comer do fruto proibido. Para melhor induzi-la, disse-lhe que o fruto continha virtude secreta, que dava o conhecimento do bem e do mal, e que se ela e o marido comessem dele, seriam tão felizes quanto Deus. Assim a serpente enganou a mulher, e esta desprezou a ordem divina, comeu o fruto, alegrou-se por tê-lo feito, e induziu Adão a comê-lo também. Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimo discernimento, eles logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Então tomaram folhas de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam o que ali haviam ignorado. Deus entrou no jardim, e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com ele, não ousou apresentar-se, por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por quê, em vez de se sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: Eu vos havia provido de tudo que poderias desejar para viver sem penas, e com prazer uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós vos opuseste ao meu desígnio, desprezastes a minha ordem, e não por respeito que vós calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Adão então fez o que podia para se desculpar, pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou a sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa de seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente a havia enganado. Por isso Deus, para castigar Adão, por assim se ter deixado vencer, declarou que a terra não produziria mais frutos, a não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do rosto, e mesmo assim não daria tudo o que dela se poderia desejar. Castigou também Eva, estabelecendo que, por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E para castigar a serpente pela sua malícia, condenou-a a rastejar pela terra, declarando que ela seria inimigo do homem. Depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias.